para dar conta de tantas contas e continuar oferecendo o excelente trabalho que presta há tantos anos. Eu vou te fazer uma pergunta, quem é que te ajuda aí em casa a enfrentar essa avalanche de preços que não param de subir por todos os lados? É supermercado, combustíveis, energia elétrica, materiais de construção e por aí vai. Se não tem como ficarmos sem, que estratégias a gente pode adotar para pelo menos, né, Mário, se adaptar? Jurandir, venha nos salvar, por favor. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Ô, Jura, até para a gente entender, né, o que tem provocado tanto aumento de preços? Olha, Elaine e Mário, é uma tempestade perfeita. Nós tivemos vários fatores. O primeiro, a seca, muito forte, que encarece o custo da energia elétrica. Segundo, nós tivemos uma geada terrível aqui, né, que afetou toda a produção de hortifrutis nas regiões mais importantes. Portanto, encarece a energia elétrica, encarece todos os outros produtos. Além do que, nós também estamos tendo a questão do dólar, que sobe, que encarece o preço dos combustíveis, que afeta todos os produtos que são vendidos. Existe uma instabilidade política bastante grande dentro do país, com que faz, né, com que os investidores tenham receio e acabam encarecendo o dólar. O petróleo também vem subindo muito lá fora. Além do que, nós já carregávamos uma demanda que não tinha sido suprida por conta de todas as fábricas que tiveram que parar durante a pandemia, que tiveram que reduzir sua produção. Nós tivemos um aumento do consumo das classes menos favorecidas, que foram socorridas com auxílio emergencial, o que afetou a demanda desses produtos, e tudo isso tem afetado muito, os preços, principalmente a inflação das classes menos favorecidas. Então, é assustador. Aí diria o leigo, eu entendo, mas não compreendo. Me parece um congestionamento em que se todo mundo combinasse e saísse andando ao mesmo tempo, não teria problema. Ou seja, se o primeiro não aumentasse, talvez não precisasse aumentar nada. Economia é um negócio meio estranho. Agora, como enfrentar isso, Jurandir? Olha, não é fácil, Mário, não é fácil, porque você imagina, só pegando a questão da energia elétrica, a única forma que você tem de reduzir o consumo de energia elétrica é aumentando os preços, porque senão não vai dar conta, o sistema entra em colapso. Então, como enfrentar isso exige muito planejamento, que as pessoas evitem dívidas e que as pessoas trabalhem onde é possível substituir, porque energia elétrica muita gente já está no limite. O gás de cozinha, que é muito, muito importante para uma quantidade grande de pessoas, isso é um consumo excessivo. Então, precisa ter uma série de esforços para que as pessoas não tentem manter o seu padrão de consumo e entrar em endividamento, que ainda vai piorar mais a situação. Mas, assim, todo respeito com as pessoas, porque está uma situação muito difícil. E você acha que nós corremos um risco de viver a hiperinflação lá da década de 80 aqui no Brasil? Olha, felizmente não, Laine. Nós temos uma condução da política econômica pelo Banco Central muito positiva. É uma das áreas assim que a gente pode elogiar bastante, né, nesse governo, que é a condução do Banco Central. Então, o que nós tivemos aí para tentar conter a inflação foi um aumento da taxa Selic, do juro básico da economia, que torna mais difícil, por exemplo, para as empresas estocarem. Então, nós não corremos o risco de uma hiperinflação. Se a gente olhar, a gente já está vendo uma certa redução na inflação global, mas efetivamente, para as pessoas, o que elas estão vendo ainda continua sendo aumento, só que um aumento numa velocidade um pouco menor do que no passado. Então, felizmente, não corremos esse risco, Laine. Jura, para os mágicos que conseguem poupar alguma coisa, com o aumento recente da Selic, do Tesouro Selic, dos fundos DI, por exemplo, eles voltam a ser uma boa opção para investimento? Na verdade, o Tesouro Selic, os fundos DI, né, as contas remuneradas de algumas instituições, elas são uma boa alternativa, Mário, para os nossos investimentos em reserva de imprevistos.
é muito importante as pessoas guardarem um dinheirinho para reserva de imprevistos. Então, mesmo com o aumento, a rentabilidade desses títulos vinculados ao DI ou à Selic ainda está abaixo da inflação. Mas é muito importante a gente ter a reserva aí de 3 vezes aquilo que a gente gasta todos os meses, para que a gente não caia no endividamento. Então, eles eram e continuam sendo uma boa alternativa para a nossa reserva de imprevistos. 30 segundinhos para uma última perguntinha para a tia Lídia está nos dando. Como é que a gente se organiza em casa e conversa em casa para enfrentar tudo isso? Porque não é um sozinho dentro de casa que vai conseguir, né? Eu acho que é fundamental juntar a família e conversar, expor a situação, discutir com as pessoas. E essa é uma ótima oportunidade para a gente ver dar educação financeira para os filhos. Finanças, dinheiro é, sim, assunto de família. E na mesa das casas das pessoas é fundamental se conversar sobre dinheiro. Ô, Jura, você viu que a inflação atingiu até o tempo do teu quadro aqui, viu? Acabou. Não, hoje ele teve um juro. Teve um juro. Literalmente, ele teve um jurinho. Tchau, Jura. Um abraço, até semana que vem.